Identifique os limitadores e você tomará decisões melhores. Até agora, nos concentramos principalmente na necessidade de avaliar o lado positivo e o lado negativo de várias opções antes de tomar uma decisão. Na verdade, a avaliação de recompensas e riscos é fundamental para qualquer situação de escolha. Mas é irreal excluir o papel dos limitadores, fatores que restringem ou excluem opções. O dinheiro é um exemplo óbvio. Quer se trate de um jovem casal olhando máquinas de lavar roupa, quer seja um oligarca russo comprando iates gigantescos, haverá sempre orçamentos e questões de preço. Mas a economia comportamental nos ensina que a arquitetura de escolha não é puramente moldada por considerações financeiras. O dinheiro não é o único limitador. Exemplos de um espectro bizarramente vasto podem incluir: escolha de carreira, qualificações inadequadas, falta de experiência, falta de empregos atrativos. Selecionar uma agência, falta de capacidade, conflito de contas. Escolher um destino de férias, sem creche no local, sem passeios atrativos. Fornecer cobertura aérea em um conflito. Nenhum porta-aviões disponível para levar as aeronaves até o local. Virar um jogo. Escalação ruim do time, jogadores exaustos e fora de forma. Desvantagens e limitadores são coisas diferentes. No golfe, um obstáculo de água é uma desvantagem. A bola pode cair na água se você não der a tacada certa. Uma árvore obstruindo a trajetória da sua tacada é um limitador. Você precisa tomar medidas evasivas. Não reconhecer a diferença pode sair caro. A mesma previsão de chuva contínua pode ser uma desvantagem para uma equipe de Fórmula 1. A previsão pode não ser precisa durante todo o tempo da corrida. Um limitador para uma equipe de cricket, mesmo que a chuva pare, um terreno molhado atrapalhará. Ou uma vantagem para os jardineiros. Não precisarão regar suas plantas. Refletir sobre os limitadores torna a tomada de decisão mais realista. Isso evita que se perca tempo considerando opções hipotéticas. Por qual razão o planejamento de marketing tantas vezes não leva em conta os limitadores? Provavelmente a mistura tóxica de otimismo natural e medo de ser demitido por não ser otimista o suficiente, que é praticamente uma exigência da área do marketing. Se um general comete um erro, pode ainda assim ganhar uma batalha por algum golpe de sorte, mas uma guerra? Improvável. Sorte. Falamos de limitadores, ou seja, fatores que restringem ou excluem opções. O dinheiro, ou melhor, a acessibilidade, é um exemplo óbvio para a maioria de nós. Mas o limitador é apenas um dos fatores na teoria da decisão que não é nenhuma vantagem nem uma desvantagem em qualquer opção que você analise. Outra consideração muito importante é a sorte. O meu blog se chama Making Better Decisions Better, o que significa como melhor tomar decisões melhores. A palavra melhores aqui refere-se ao resultado da decisão. A palavra melhor refere-se à qualidade do processo de tomada de decisão. O processo só pode realmente ser julgado pela razão e pela lógica. Quando se trilha determinado caminho até uma decisão, este caminho pode ter sido solidamente bem pensado ou, simplesmente, não. Mas uma decisão pode ser qualificada como inspirada, brilhante, clarividente, etc., quando na realidade houve uma grande fatia de sorte na maneira como as coisas aconteceram. A melhor decisão que já tomei é frequentemente algo que é dito com entusiasmo apenas quando o pior já passou. Da mesma forma, uma equipe de talentos trabalhando em perfeita sinergia pode avaliar todas as opções, decidir sobre o caminho que estabelece o equilíbrio ideal entre recompensa e risco e chegar a um resultado abaixo da expectativa. A sorte é, muitas vezes, o fator decisivo. Pergunte aos apostadores, àqueles que fazem apenas 3 ou 4 apostas por semana, tendo em conta quantidades incalculáveis de dados e evidências, e àqueles que têm um registro consistente de apostar em cavalos lentos. Apostadores profissionais podem ver suas certezas perderem, assim como algum sortudo pode apostar aleatoriamente e ganhar o tote trifecta.
Acertar quais serão os cavalos que ganharão o primeiro, segundo e terceiro lugar, na ordem correta, em uma única aposta. A sorte vai desempenhar um papel importante. Você pode estar no lugar certo, na hora certa e ver sua vida virar do avesso. Mas, se estiver no lugar errado, na hora errada, pode virar o alvo de uma bala ou cruzar com um motorista bêbado dirigindo do lado errado da rua. Você pode ser inteligente, calculista, organizado e ponderador das probabilidades. Entretanto, se não tiver sorte, você ainda pode perder. Se alguém souber a fórmula para ter sorte, compre o livro dele. Volte atrás se precisar. Um fim de semana, eu estava dirigindo de minha casa em Reading para ir jogar golfe a quase 40 milhas de distância, em Surrey. Enquanto dirigia na rodovia M4, percebi que tinha deixado para trás a minha bolsa esportiva, contendo uma muda de roupa. Pensei rapidamente. Em um dia quente como este, vou precisar de uma ducha e de uma camisa limpa para a entrega do prêmio. Então, decidi virar no cruzamento seguinte e voltar para casa. O falso começo custou-me cerca de 20 minutos, mas valeu a pena. Eu ainda cheguei a tempo e, puxa, como foi bom tomar aquele banho depois de 4 horas ao sol. Ficar em cima do muro não é uma boa atitude na teoria tradicional de decisão, nem voltar atrás. Mas por quê? Todos nós tomamos decisões complicadas, simples, com base em uma série de opções que foram trabalhadas e seguimos pelo caminho que demonstrou ter o melhor equilíbrio entre o lado positivo e o lado negativo. Quando saí de casa para ir ao campo de golfe, não tinha levado em conta a desvantagem da possibilidade de eu esquecer a minha bolsa. Mas, uma vez que isso passou a fazer parte da equação, foi hora de recalibrar. Muitas vezes, as coisas mudam entre o momento da tomada de uma decisão e da implementação. Se as novas circunstâncias não forem tão favoráveis, volte atrás na decisão. Grupos muito diferentes, como empresários, gestores de futebol e políticos, reconhecem a verdade disso. No mundo dos negócios, os estrategistas e os profissionais de marketing frequentemente fazem afirmações sobre a ação competitiva ou a falta dela. Mas, se a concorrência lançar um novo produto ou reduzir os preços, não vale a pena seguir implacavelmente um plano quando está claro que mudar de rumo seria mais vantajoso. Um determinado esquema tático pode ter parecido uma boa ideia antes do começo do jogo, mas uma lesão em um jogador-chave ou 2 gols feitos pelo adversário logo no começo podem mudar completamente o cenário. Volte atrás e tente algo diferente. A situação mudou. Tomadores de decisão não podem se dar ao luxo de colocar os pés para cima após tomar decisões importantes. A situação continua e você sempre terá um alvo em movimento para acompanhar. As melhores ilustrações disso vêm de situações de desdobramentos rápidos, como no esporte e nas guerras. Por mais astuto que seja o plano de jogo de uma equipe de cricket, tudo depende do clima, do cara ou coroa no começo do jogo, do que os adversários decidem fazer e do desempenho deles. Os capitães de cricket tendem a aceitar que nenhum desses 4 fatores está sob seu controle, embora eles tenham os recursos para influenciar o 4º fator. Da mesma forma, os generais não podem confiar no planejamento futuro. Há tantas coisas que podem mudar ou correr mal, desde aliados não confiáveis a armamento desconhecido utilizado pelo adversário, além do próprio clima e as estratégias e táticas do inimigo. É por isso que o xadrez é uma boa analogia à jornada da tomada de decisão. Procure as reconstruções dos movimentos dos grandes embates da história do xadrez. Por exemplo, Fischer versus Spassky, em 1972, ou Karpov versus Kasparov, em 1985, e verá que, depois de praticamente todos os movimentos, 1 a 1, é possível dizer com segurança que a situação mudou. Não basta que os decisores cumpram as regras. Estabelecer metas, usar os melhores dados e inteligência, delimitar o enquadramento e, se necessário, continuar a delimitar, estruturar as opções mais viáveis,
identificar as vantagens e desvantagens de cada opção, analisar riscos e recompensas, tomar a decisão. Você também tem de implementar a decisão e estar preparado para navegar por todos os altos, baixos, prós e contras. Os estudiosos da tomada de decisão continuam observando avidamente enquanto o governo Cameron-Clegg, conhecido como Governo da Coligação no Reino Unido, toma uma série de decisões estratégicas e táticas de longo e curto prazos para lidar tanto com as consequências das manifestações quanto com os desafios futuros. A situação mudou é um clichê, bem como o reflexo patelar. O teste do reflexo patelar é um conhecido teste de diagnóstico em que o médico dá uma pequena pancada no joelho do paciente para estimular uma reação automática. Penso que é um pouco difícil utilizar essa frase para rotular todas as respostas de curto prazo do governo. Após o choque e a brutalidade das ruas em chamas e dos saqueamentos executados por gangues, um primeiro-ministro que se limitasse a responder com palavras sábias e planos a médio prazo seria considerado um fraco. Os negócios enfatizam a importância do trabalho em equipe. A operação e o pensamento solos são desaprovados. Há pouco tempo para pensar. O calendário está repleto de reuniões intermináveis, muitas das quais são para carimbar ou questionar planos, que geralmente não podem ser concretizados. As reuniões não são geralmente concebidas como fóruns para a tomada de decisão. A linguagem utilizada muitas vezes não ajuda. Ser decisivo não é necessariamente bom. Se você tomar decisões o tempo todo e metade delas estiverem erradas, você é decisivo? Artigo do blog. Plano B. A semântica de um clichê, mas você realmente precisa de um segundo plano. É agora um lugar comum ouvir os críticos das políticas econômicas da coligação dizerem que ela nunca teve um plano B. Presumivelmente, isso significa que o novo governo optou por um programa imediato de redução da dívida sem considerar outras opções. Pessoalmente, duvido disso. Depois de tantos anos fora do poder, 14 anos de Partido Conservador, 96 de Partido Liberal Democrata, arriscar alienar praticamente toda a população com cortes em seu nível de vida habitual não era exatamente a decisão mais óbvia. As políticas anunciadas por Cameron, Osborne e Clegg foram praticamente a única solução sensata para o desastre econômico confrontado. A coligação deve ter calculado que a impopularidade à frente seria mais do que compensada pela retidão da decisão e pela esperança de que a poda drástica acabaria por produzir uma árvore mais saudável. Mas ninguém, no início do verão de 2010, previa um colapso na zona do euro. A previsão do Banco da Inglaterra para a economia do Reino Unido era de um crescimento muito modesto. Para além da situação desastrosa enfrentada pelos maiores parceiros comerciais na Europa continental, assistimos a um grave aumento da inflação, impulsionado sobretudo por uma explosão dos preços dos combustíveis. Então, o que fará agora o governo? Certamente eles estão nesse momento trabalhando e em breve revelarão o plano B. Não o plano B alternativo, mas o plano B sequencial. Todos que tomam uma grande decisão percebem que se trata de uma jornada, não de um único passo. Generais, governos de transição, CEOs, até mesmo gestores de times de futebol e rugby e capitães de cricket precisam de um plano sequencial para o caso de a grande decisão não funcionar como planejado. Cameron está falando em aliviar as restrições de crédito e estimular a construção de habitações. Osborne admitiu ontem que a redução da dívida está com 1 ano de atraso. A falta de crescimento causará mais problemas econômicos, a menos que medidas sejam tomadas. A escalada do desemprego tem grandes consequências políticas e sociais, bem como econômicas. O desemprego juvenil ameaça a validade da estratégia educacional do país à medida que os jovens que abandonam a escola e a faculdade passam a precisar de benefícios. O Plano B,
destinado a corrigir as coisas, ou pelo menos a encaminhá-las em um rumo mais positivo, deve estar agora nas reservas. Quando anunciado, será uma admissão de fracasso ou uma demonstração de tomada de decisão sensata? Todos sabemos como é importante ponderar os prós, os contras e todos os dados e fatores disponíveis antes de tomarmos uma decisão séria. O que, por vezes, é esquecido e que a tomada de uma decisão é apenas o primeiro passo. Em seguida, tem de ser implementada e gerida. O plano B faz parte dessa gestão. Decisões difíceis. Vai ser uma decisão difícil. É uma daquelas frases que traem a angústia da pessoa que as profere e comunicam o que pode ser uma má notícia a quem estiver ouvindo. Perguntei a Sir Nick Young, da Cruz Vermelha, sobre a decisão mais difícil que ele teve de tomar. Dispensar 500 pessoas. Eu absolutamente odiei fazer isso, porque eram pessoas que tinham dado tudo à organização, que acreditavam nela, eram apaixonadas por ela, não tinham feito nada de errado, mas era necessário dispensá-las. Tínhamos que economizar 14 milhões de libras. E esse foi um período horrível, horrível, horrível. Fiz a mesma pergunta a Colin Moynihan, da BOA. Decidir fazer um acordo, no caso, com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres sobre um fundo de legado esportivo duradouro, em vez de levar a disputa aos tribunais. Essa foi uma decisão difícil. Àquela época, fechar um acordo era o mais certo para que pudéssemos nos concentrar nos atletas. Mas eu sabia que tínhamos razão no caso e sabia que devíamos ter dado continuidade. Na verdade, utilizamos a expressão decisão difícil de duas maneiras diferentes. É uma decisão difícil, ou seja, eu ou outra pessoa vamos ser prejudicados ou perder alguma coisa. É difícil tomar essa decisão, ou seja, é difícil resolver os problemas, não é fácil fazer a análise de risco e recompensa ou é complicado escolher entre dois cursos de ação. Deveríamos, então, tornar a coisa menos complicada? Ou será que a decisão difícil e o processo de decisão complexificado são adequados se quisermos tomar decisões com seriedade? Acredito sinceramente que o último é verdade. Como disse H.L. Mencken, para cada problema complexo, há uma resposta que é clara, simples e errada. Por exemplo, você não precisa de uma acuidade anormal ou grandes poderes de dedução para fazer qualquer uma das seguintes coisas. Fazer um gol em um gol aberto, literal ou figurativamente. Aceitar uma oferta de emprego para trabalhar em condições agradáveis por menos horas e mais dinheiro. Devolver um sorriso a uma pessoa atraente. Aceitar um almoço grátis. Concordar em assumir uma tarefa ou contrato sem a realização de um pitch ou precisar competir com outra pessoa. Por outro lado, se o gol está assim aberto, poderia ser uma armadilha? Será que o trabalho dos sonhos tem alguma pegadinha? Ele ou ela está sorrindo para você por pura alegria de viver ou pode ser um movimento calculado? Pense no gol aberto novamente. Sério, você sabe o que pode acontecer ao aceitar comida grátis. Poderia ter sido uma boa ideia ser mais cauteloso em assumir esse contrato, porque aqueles que o ofereceram não passaram pelo processo competitivo normal. Assim, a decisão rápida, que não é difícil, pode facilmente tornar-se uma decisão realmente difícil. Assim que você começar a olhar para as possíveis desvantagens que acompanham o óbvio lado positivo. Além disso, todo bom processo de tomada de decisão foi concebido para ser rigoroso, portanto, exigente e difícil. Pesar as combinações de altos e baixos nunca vai ser fácil. Você não estará olhando apenas para cálculo de recompensa e risco. Você também deve procurar a diferença entre dados mais e menos confiáveis. Não é suficiente prever o respectivo potencial vencedor do seu lado contra o do inimigo ou do seu cavalo contra o cavalo favorito. Também é necessário prever as implicações do tempo. Artigo do blog.
Demitir-se é uma das maiores decisões. Sir Paul Stephenson foi notícia de primeira página quando se demitiu do cargo de comissário da polícia após apenas 2 anos na posição. Foi então a vez do comissário adjunto John Yates, outro policial muito proeminente. Somadas as renúncias do alto escalão da News International e News Corp, as consequências do escândalo de invasão de privacidade já foram espetaculares. É um lugar comum na política britânica que a oposição exija que os indivíduos colocados em altos cargos considerem rever sua posição. Mas, por mais agudo que seja o apelo, é relativamente incomum que as pessoas apresentem sua demissão tão rapidamente. Até onde eu sei, não há muito para orientar o aspirante a demissionário, além do aconselhamento jurídico personalizado e inevitavelmente caro. No entanto, deparei-me com um site prático chamado www.iresign.com, que contém alguns conselhos práticos. Por exemplo, se você está saindo em circunstâncias tensas ou ruins, resista à tentação de falar mal e desabafar. Em termos de ciência da decisão, a grande questão, e eu estou falando em geral e não sobre nenhum caso em particular, tem de ser: qual é o seu objetivo ao renunciar? Está buscando expiação, fazer reparações por supostos erros ao sacrificar seu trabalho? Está jogando a toalha, colocar distância entre você e uma confusão? Está tentando ganhar empatia? Está liberando o caminho para assumir algo mais agradável, mais bem pago, menos estressante ou mais perto de casa? Em muitos círculos elevados, renunciar a um cargo é também potencialmente limitador para a própria carreira, para não mencionar financeiramente custoso. O problema com as demissões é que elas estão sempre abertas a falsas interpretações. Pessoas amigáveis podem falar sobre a situação de uma maneira positiva. Inimigos ou críticos podem imputar motivos presumidos. Ele fez a coisa mais honrosa. Ele se atirou à espada. Ele saiu antes de ser chutado para fora. Há mais nessa situação do que aquilo que se pode ver. Pedir demissão assim é a mesma coisa que admitir o erro. Uma coisa é certa: pedir demissão não é fácil nem confortável. De todas as categorias de tomada de decisão pessoal, é uma das mais difíceis. Às vezes, a pesagem de vantagens e desvantagens pode deixar o tomador de decisões com a sensação de que a melhor vantagem não é tão grande assim e que todas as opções têm desvantagens potencialmente enormes. Decisões e jornadas. Toda decisão importante é uma jornada, não um único passo. Sem ser muito metafísico, uma jornada de decisão começa bem antes que você saiba qual decisão você vai tomar. Começa na etapa de planejamento, normalmente a partir de um problema. Se definirmos problema como a diferença entre onde estamos e onde queremos estar, esse problema pode, na verdade, ser uma oportunidade. Resolver o problema e considerar as opções e o prelúdio para a escolha do caminho preferido a se seguir. É aí que você está pronto para tomar a decisão em si. A jornada não acaba aqui. Ela continua na implementação, em que mudanças de rumo ou ajustes mais sérios podem ser necessários para continuar a navegar em direção ao seu objetivo. Falando em jornadas e navegação, lembro-me de alguns anos atrás, quando tive uma nova companheira em minha vida. Viajamos juntos. Ela liderou, eu a segui. Toda a experiência me deu uma nova perspectiva de vida, particularmente na questão controversa da comunicação entre os sexos. Você não precisa ser um ativista, mulheres de Vênus, homens de Marte, para acreditar que, tanto nos negócios quanto na vida pessoal, homens e mulheres falam uns com os outros de maneiras fundamentalmente diferentes. Homens, quantas vezes vocês já anularam a fala de uma colega do sexo feminino usando erroneamente uma estratégia de debate de homem para homem, tal como: que parte do faça do meu jeito você não entendeu? Mulheres,
Vocês conseguem se lembrar do olhar na cara de algum colega de trabalho do sexo masculino quando vocês disseram a ele que a ideia inovadora dele se baseava claramente em algo que vocês já haviam explicado meticulosamente 6 semanas antes? Minha nova namorada era diferente. Ela inventou uma palavra que resolvia os problemas da comunicação entre os sexos. Quando surgia um problema, ela não recorria a falas tipicamente femininas. Não consigo me concentrar se você estiver gritando comigo, ou mesmo a falas tipicamente masculinas. Por que você não me disse para virar à direita antes de chegarmos na saída? Ela simplesmente usava a palavra recalculando. Sem culpas, sem rancores. Nenhum eu te avisei, nenhum a culpa é sua, apenas recalculando. Ela não criticava meus erros. Ela fazia tentativas positivas de encontrar uma solução. Economia puramente comportamental. Funciona no carro ou em casa. Funcionaria no escritório ou durante uma tomada de decisão. Muito bem, Satnav. Satnav, abreviação de Satellite Navigation, é um dispositivo de GPS embutido nos carros em países do exterior. O trocadilho aqui se refere à frase proferida pelo sistema recalculando rota, quando o motorista do carro desvia do caminho sugerido. Inteligência emocional de um poste. Vamos avançar rapidamente a partir de um processo de decisão perfeitamente executado. O problema diabolicamente difícil foi resolvido. A melhor opção possível foi escolhida depois de vantagens e desvantagens, riscos e recompensas terem sido cuidadosamente ponderados. Temos uma decisão e os principais membros da equipe estão trabalhando sem descanso no plano de implementação. Tudo o que resta para hoje é que nosso querido líder anuncie a decisão dentro da organização e nos meios de comunicação. Isso não é uma guerra nuclear, portanto, não faz mal levantar o cobertor de segurança que mantivemos durante semanas e revelar o que há por debaixo dele. E o que ele faz? Ele faz um pronunciamento completamente errado. Daí a descrição pouco lisonjeira do seu desempenho nas manchetes. Por que isso acontece tantas vezes? Por que os governos e as organizações anunciam decisões perfeitamente sãs de uma forma totalmente deturpada? 3 razões principais, creio eu. 1. A tomada de decisão é um processo difícil e demorado. Pessoas cansadas e aliviadas por finalmente terem chegado a uma decisão podem, infelizmente, dar lugar ao mau humor na hora de preparar e entregar a comunicação. Essa é uma armadilha em que as pessoas tão diversas como políticos e aqueles no topo das organizações esportivas muitas vezes caem. O comportamento que fez sucesso na sala de reuniões pode ser pouco impressionante na conferência de imprensa. Tony Blair entendeu isso e floresceu. Gordon Brown fez exatamente o oposto. 2. Muitos líderes simplesmente superestimam suas habilidades de comunicação. Os tipos de falha que são ignorados em reuniões com colegas, familiares e amigos podem ser salientados na TV e no rádio, ou sob a pressão de um jornalista. O infeliz Tony Hayward, ex-CEO da British Petroleum, foi um exemplo recente. Não foi tanto o que ele disse sobre a resposta da BP ao derramamento de petróleo no Golfo do México, mas sim como ele disse que causou sua queda. 3. É fácil esquecer todo o dano que pode ser causado por pessoas sem poder se uma decisão que as afeta for interpretada de forma antipática ou alienante. Tudo o que é necessário para transformar os não poderosos em oponentes e manifestantes eficazes é um sentimento de injustiça generalizado e o oxigênio da publicidade para alimentar as chamas. Assim, a toda a expertise cerebral, processual e analítica que constitui um grande tomador de decisões, precisamos acrescentar as habilidades de plausibilidade e comunicação de um porta-voz desenvolvido. Send 3 and 4 pence, we are going to dance. A mensagem bizarra acima
foi a corrupção apócrifa de uma mensagem transmitida durante a Primeira Guerra Mundial que deveria ter dito: "Send reinforcements, we are going to advance." A propósito, quanto valiam 3 e 4 pence? Resposta: 16 pence, cerca de metade da quantia necessária hoje em dia para usar o banheiro em Paddington, a caminho de uma festa. Apenas as pessoas com mais de 40 anos no Reino Unido se lembram da introdução da moeda decimal em 15 de fevereiro de 1971. Aqueles com menos de 40 e o resto da população mundial lutam para entender por que diabos contávamos 20 shillings para totalizar uma libra e 12 pence para formar um shilling. A falta de comunicação é um grande inimigo da boa tomada de decisão. Clareza é tudo, e todos nós entendemos isso. Então, como é que as linhas são cruzadas com tanta frequência? Acho que o advento do e-mail tem muito a ver com isso. Confiamos completamente nele. Mas, se pararmos para pensar, o e-mail funciona de forma diferente de qualquer tipo de comunicação de massa que usávamos antes. Não foi concebido para conversas, como uma reunião ou um telefonema. É uma forma conveniente de eu fazer uma pergunta enquanto, ao mesmo tempo, dou a resposta, ou pelo menos a minha opinião sobre essa resposta. Se você e eu entrarmos em um diálogo através de e-mails que serão lidos por mais pessoas, teremos a preocupação de registrar nosso próprio ponto de vista para saber o que pensam os outros. Dessa forma, o e-mail também é um sistema de arquivamento. Antes da internet, costumávamos escrever cartas uns aos outros, mas o ritmo de entrega dos correios implicava um período de tempo muito mais longo, geralmente lento demais para o estabelecimento de um diálogo. Simplesmente tínhamos que nos encontrar ou falar ao telefone se quiséssemos fazer as coisas avançarem em tempo real. As mensagens de texto são sutilmente diferentes, devido à restrição do número de caracteres que você pode usar. São também mais íntimas, mesmo em um contexto empresarial. Uma troca de SMS é como uma versão de um telefonema com as contribuições de ambos os lados escalonadas por conveniência. Então, por que digo que o e-mail muitas vezes leva a erros de comunicação? Principalmente porque é um meio de fala, não um meio de escuta. Se estou mais preocupado em lhe dizer o que penso do que em ouvir o que você pensa, essa é uma receita para as linhas cruzadas citadas anteriormente. Não é um bom resultado para um diálogo entre duas pessoas, mas pode ser um desastre ainda maior se os participantes de um importante processo de tomada de decisão estiverem usando o e-mail para disseminar e comparar opiniões, o que acontece o tempo todo. Erros, mal-entendidos e falhas de comunicação resultantes de tais situações custarão muito mais do que 3 e 4 pence para serem resolvidos. Destaques sobre a tomada de decisão a partir das entrevistas. Daniel Topolsky é famoso principalmente pelo seu notável recorde como treinador da tripulação de Oxford na corrida de barcos, competição de remo que acontece anualmente entre as equipes de Oxford e Cambridge. Ele levou a equipe de Oxford a 12 vitórias dentre 15 corridas durante o período em que foi o treinador, incluindo 10 vitórias consecutivas sem precedentes desde 1976. Ele também é remador, autor, comentarista e amante de viagens. Topolsky fez uma admissão incomum. Não sou um bom tomador de decisões. Tenho tendência a deixar as coisas para lá com frequência. Tenho tendência a pensar em algo por muito tempo, mas sou capaz de tomar decisões muito rapidamente se for preciso. Então, por exemplo, onde estamos, esta casa, entrei e disse, sim, vamos ficar com ela. Era como se soubéssemos que tínhamos de decidir rapidamente, caso contrário, iríamos perdê-la. Só tínhamos de fazer com que acontecesse. Então, em uma decisão como essa, você sabe, com certeza, e pensa, vá em frente, vá em frente. Uma decisão, por exemplo, de ir à África, largar tudo, passar um ano viajando por lá e talvez escrever um livro,
tirar fotografias, esse tipo de coisa. Sim, eu faço esse tipo de coisa também. Reservei uma passagem e depois pensei para onde iria. O resto do planejamento era seguir em frente da maneira que eu quisesse e passar o tempo que eu quisesse onde eu quisesse. Só precisei decidir que iria. Esse tipo de decisões a nível prático, tomo com muita facilidade. Vou às 6 da manhã de amanhã para outro lugar que planejei para minha viagem ou vou ficar aqui? Decisões como começar uma família, casar, essas eu adiei. Não decido coisas assim. Em termos de qual caminho tomar em relação à carreira, não consigo. Desconfio um pouco de pessoas rápidas e decididas, porque há 50% de chance de você errar. Eu prefiro um médico que demora um pouco para tomar uma decisão do que um médico que prontamente diz: sim, isso é o que vamos fazer. Vou encaixá-lo amanhã e faremos tudo. A mesma coisa nos negócios. A mesma coisa na vida na cidade. Você sabe, esses caras que estão jogando com o nosso dinheiro nos bancos, decisões rápidas, alto risco. Nós temos algum respeito por eles? Não sei se temos. Isso é altamente valorizado, um tomador de decisão no topo do negócio. Não sei se isso me agrada. Prefiro levar meu tempo. Para mim, os alemães, os japoneses, são povos que têm uma espécie de hierarquia plana e que recebem conselhos até do trabalhador da fábrica. Portanto, o modo como tomam decisões é realmente bem informado, e eles baseiam toda a ética empresarial nisso. Enquanto nós temos essa coisa de eu sou o chefe e tenho de tomar esta decisão. Acho que tem um pouco a ver com classe. Há a hierarquia militar, que tendemos a levar para o mundo dos negócios. Quem está no comando toma todas as decisões, tudo para nele. Nigel Jones, CEO da agência de publicidade londrina Publicis, disse-me algo semelhante. Não tente tomar uma grande decisão ou responder a um e-mail crucial sem ir dormir pensando nele. Ele disse: tenho feito exatamente o que faço no xadrez, ou seja, quero andar depressa, quero poder fazer 50 coisas por dia, não apenas uma. Você tem de encontrar uma maneira de pensar que permita que você faça isso, que seja pragmática. Então eu tenho uma abordagem do tipo intuitiva, sensorial, estética. Se joga e vê no que dá. E isso me levou até onde eu estou agora. Não estou dizendo que é perfeito, e tenho certeza de que cometo muitos erros, mas penso que estou mais vezes certo do que errado. A minha entrevista com Nigel foi notável. Absolutamente ninguém mais descreveu o processo de decisão visualmente. Ouvir capítulo 9. De todas as pessoas cujos livros li e de todas as pessoas com quem falei, ele foi o único que o fez. A pessoa que chegou mais próximo disso é Alice Downs, ginecologista, que diz que provavelmente realiza 15 ou 16 procedimentos por semana. Ele me disse que sempre sabe instintivamente quando vai haver um caso a cada semana, nunca é mais do que isso, que não é o que ele esperava ver, ou que se apresenta de forma diferente, como dizem na medicina. Em outras palavras, ele faz os exames, verifica o histórico médico, talvez já tenha até tratado a mulher antes, e que geralmente ele tem provavelmente 98% de certeza do que vai encontrar ao examinar alguém, e sabe o que pode fazer a respeito. Mas, ocasionalmente, algo inesperado ocorre. Compartilhei isso com o Nigel. Bem, é assim que me sinto, disse ele. Sinto isso com os briefings. Se você me desse agora um briefing que escreveu ontem à noite, eu o leria e teria um pressentimento. Seria um instinto estético. Isso é bonito ou feio? Alice Downs me contou. Mesmo médicos experientes cometem erros e outros membros da equipe saberão o suficiente para perceber quando algo não está certo. Lembro-me sempre que, embora nem todas as decisões, e eu provavelmente tomo uma centena de decisões todos os dias úteis, sejam difíceis. Todas são de importância monumental para o meu paciente e sua família. A medicina é diferente de outros campos, pois não fazer nada não é uma opção.
Ellis me disse que as decisões em medicina podem ter efeitos financeiros e geográficos dramáticos. Uma mesma intervenção ginecológica tem uma frequência de 200 casos em Dallas, Fort Worth, em comparação com 19 em Leeds, Bradford, com aproximadamente a mesma população. O limite de reanimação no Reino Unido é de 2 horas, mas é muito menor na Zâmbia. Sir Jeremy Greenstock é um diplomata aposentado que por um longo período atuou como embaixador das Nações Unidas, ONU. Ele me disse: "Não me coloquei conscientemente em frente ao espelho e perguntei: sou um tomador de decisão? O que é a tomada de decisão? Se você está fazendo o que é necessário em sua carreira e chegando em algum lugar com isso, você gradualmente percebe que é mais capaz de tomar decisões do que as pessoas em posições juniores que têm menos experiência, ou mais do que você mesmo era 10 ou 20 anos antes. Você olha para seus colegas ou seus concorrentes que têm experiência semelhante e pensa se eles podem tomar decisões ou se tem de recorrer a outra pessoa, porque você está procurando vantagem competitiva o tempo todo. Minha carreira foi em uma profissão competitiva e, portanto, você faz julgamentos sobre os seus adversários como se estivesse em campo, para saber se a bola pode passar por eles ou ir em uma direção diferente onde eles não serão capazes de seguir. Ou, se vocês se encontrarem, como aconteceu com Sergei Lavrov, no Conselho de Segurança, um formidável oponente que é capaz de destruir seu movimento de avanço, você encontrará outra maneira de ultrapassá-lo. O bispo Urquhart me disse: as teorias da tomada de decisão são, como diria o maravilhoso sociólogo Zygmunt Bauman, passar do complicado ao complexo, porque a maioria das organizações, e particularmente aquelas como a Igreja Anglicana, são excessivamente complicadas. Penso que, na verdade, nossa legislatura, agora no parlamento, é complicada demais. Temos legislação excessiva, o que a torna complicada demais. Mas os seres humanos são bons, e eu diria que Deus nos deu esse dom de trabalhar com complexidade, variedade, criatividade, pensamento lateral, todo esse tipo de coisa. Portanto, estou em busca de uma tomada de decisão eficaz em um sistema complexo que não é complicado devido a complicações desnecessárias. Perguntei ao general Sir Mike Jackson, antigo chefe do exército britânico, se ele ensinava os mais jovens a tomar decisões, como quando lecionava no Staff College. Não quando você coloca assim em letras maiúsculas. É algo que é endêmico no mundo das Forças Armadas, mas não é visto como uma habilidade separada, uma competência ou qualquer palavra da moda no momento. A forma militar de abordar um problema é friamente analítica, inclui a decisão, mas não é apenas a decisão. É a análise da situação, o surgimento, a menos que você tenha muita sorte, de mais de um curso de ação, e eles terão suas vantagens e suas desvantagens, e é preciso pesar isso na balança, chegando ao julgamento, chegando à decisão, e então implementando. Agora, se tudo isso puder ser contido nas palavras, tomada de decisão, como você deseja definir, tudo bem. Mas muita ênfase é colocada na análise que leva à melhor decisão disponível, dependendo do tempo. O tempo, é claro, vai ser muitas vezes um grande prêmio. Às vezes não será, mas o que importa é o plano que então emerge do curso de ação escolhido. Quanto melhor for a inteligência, melhor será a decisão que tomaremos. É um dos fatores que deve ser considerado como parte da análise. Você olhará para a situação, olhará para as forças relativas das tropas, e isso é, em parte, inteligência e pesquisa. As intenções inimigas, o tempo que você tem. Novamente, o tempo faz parte da sua análise. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Que recursos eu tenho? E então, é claro, a arte da liderança é a maneira pela qual você aplica os recursos. E assim a inteligência, claro, contribui para isso. Sir Tom Hughes Hallett, CEO do Marie Curie, falou-me sobre algumas das decisões mais importantes que ele tomou.
O que encontrei foi uma organização notável com um grande número de funcionários, 5.000, totalmente comprometidos com o que estávamos fazendo. Nós não éramos financeiramente robustos e, com uma grande variedade de atividades, serviços de enfermagem, o maior provedor de cuidados hospitalares, 1 bilhão de libras em educação e formação e um instituto de pesquisa científica, não estávamos levantando dinheiro suficiente. Eu não conseguia entender por que empregávamos tantos enfermeiros. Adaptei-me, assim, ao ritmo da cidade. Dessa forma, reestruturei a captação de recursos e, como resultado, um número considerável de diretores optou por sair, tipo todos eles. E me tornei diretor de angariação de fundos e diretor executivo. E fiz isso em todas as áreas da organização, exceto em uma. Então, uma vez que comecei a arrecadar fundos, o chefe do setor de cuidados médicos decidiu sair, depois que ele e eu conversamos sobre o caminho a seguir. Após isso, administrei o setor por 2 anos. Sendo assim, eu realmente pus a mão na massa e melhorei a organização a partir da posição forte em que ela já estava. E agora temos 1.000 funcionários a menos do que quando eu entrei. Fornecemos 3 vezes mais cuidados e arrecadamos mais do que o dobro do dinheiro. Portanto, é uma organização drasticamente diferente. Dessa forma, é muito mais eficiente. Também é mais focada. Livrei-me do setor de educação e formação e fechei nosso Instituto de Investigação Científica, que ontem foi vendido. Então, agora é uma caridade muito mais focada, é verdade. Focada em uma única coisa, que é dar às pessoas a chance de morrer onde quiserem e recebendo cuidados. E nós cuidamos de 55% de todas as pessoas que morrem em casa, de câncer e, atualmente, de todas as doenças terminais, porque deixamos de ser voltados apenas para o câncer. Pensei que era algo antiético. Assim, abordei os administradores e perguntei: vocês vão retirar a restrição para que possamos cuidar de todos? Houve um tempo e uma época. No início, essas decisões eram solitárias, difíceis. Não é fácil reduzir números em uma instituição de caridade, porque em outras áreas você tem um talão de cheques, então pode pagar às pessoas. Aqui você não pode. E quase sem exceção, isso tem sido doloroso. Mas depois de cerca de 4 anos, por volta de 2004, deixei de tomar decisões sozinho. Tomei outra decisão que foi muito contracíclica no mundo da caridade em termos de comportamento. Comecei a promover as pessoas. As instituições de caridade têm o estranho hábito de procurar pessoas de fora para preencher os cargos seniores, como aconteceu comigo. E depois se surpreendem quando a equipe sênior não está muito motivada. Então, se você olhar para o nosso conselho agora, todos eles foram promovidos de dentro da organização, com 2 ou 3 exceções. Desse modo, o conselho é composto por 9 pessoas, sendo 6 delas antigas na organização e muito apaixonadas pelo que fazem. Algumas outras falas. Ellen MacArthur. Antes da viagem, pensamos em todos os problemas e desastres possíveis. Temos de tomar centenas de decisões por dia no mar, mas fazemos isso processando informação. Colin Moynihan conta a história de uma decisão incomum tomada pelo seu mentor político. George Jellicoe estava no coração do Partido Conservador. Foi um grande esportista em sua juventude, um esquiador extraordinário e um dos fundadores do Serviço Aéreo Especial a pedido de Churchill. Sua decisão no final de uma guerra corajosa e bem decorada, a Segunda Guerra Mundial, foi jogar fora seu relógio. Ele nunca mais usou o relógio, mas sabia exatamente que horas eram. Ele sentiu que os anos de guerra tinham sido determinados pela precisão do tempo, e seu relógio representava isso. Por isso, decidiu nunca mais usar um relógio, mas sabia exatamente que horas eram. Ele tinha uma agenda cheia e uma vida muito ocupada, e nunca se atrasou para nada. Carl Gregory, do Match.com. É a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. Quando você pergunta às pessoas quais foram as grandes decisões que elas tomaram na vida,
todas dizem como minha casa, meu emprego, meu carro, mas na verdade, se você parar para pensar sobre isso, é encontrar sua alma gêmea e decidir ter filhos com ela e passar por toda essa experiência. É melhor do que todo o resto. E é claro que essa decisão, quase mais do que qualquer outra, tem de ser mútua.